O mecânico local gritou diante de todos que aquele caminhão não servia nem para sucata. Ela entrou sozinha no galpão abafado, empurrando a cadeira pelo chão úmido. O pessoal da oficina riu, murmurou que era perda de tempo, comentou alto que ela não ia durar 10 minutos ali. Ela ignorou cada um e começou a abrir o baú corroído, mexendo nas partes largadas por anos. Achou um ponto esquecido de ligação que ninguém viu. Ainda havia gente apostando que ela fracassaria antes do fim do dia. Ela começava o dia cedo, sempre no mesmo ritmo. O galpão ficava no fundo da oficina, perto da área onde a água da chuva acumulava e deixava tudo úmido. Ela chegava empurrando a cadeira pelo corredor estreito, sentindo a textura áspera do chão irregular. Observava as ferramentas espalhadas, os motores abertos, o cheiro constante de óleo queimado. Era o ambiente onde passava quase todas as horas. Trabalhava com calma, organizando cada peça, testando cabos, separando parafusos em latas velhas. A rotina era simples. Chegava, ajustava as luvas, posicionava a prancha de acesso e subia com esforço controlado para alcançar a bancada. Passava alguns minutos limpando tudo o que ficou fora do lugar durante a noite. O barulho de martelo, compressor e conversa alta fazia parte do fundo permanente do ambiente. Ela conhecia cada som. Sabia quando algo estava prestes a dar errado só pela mudança sutil na vibração. Os outros mecânicos tinham suas rotinas também. Alguns chegavam reclamando do calor, outros falavam de contas atrasadas ou dos prazos impossíveis. Ela respondia pouco, mantinha a atenção no que era concreto, separava ferramentas específicas, ajeitava a posição dos suportes, checava o que precisava ser feito até o fim do dia. Às vezes recebia pequenos serviços, como revisar um sistema simples ou trocar peças que ninguém queria pegar. Era sempre assim. Trabalhos rápidos, discretos, sem destaque. No intervalo, ficava perto da porta lateral para sentir o vento que vinha da rua. Observava as motos passando, vendedores chamando clientes, carros atravessando a avenida estreita. Esse tempo curto ajudava a respirar melhor. Depois, voltava ao galpão, seguindo o mesmo caminho, desviando das caixas que alguém deixou jogadas. Mesmo com o barulho constante, havia momentos em que tudo parecia quieto para ela. Sentia a vibração do compressor no chão, o cheiro do metal aquecido, a poeira que grudava no braço. Cada detalhe formava a base da vida diária. Não havia surpresas, não havia grandes mudanças, apenas o fluxo contínuo de pequenos reparos. O caminhão abandonado estava ali havia muito tempo. Ela passava por ele todos os dias, via o baú afundado, a ferrugem espalhada, as portas tortas. Nunca tinha se aproximado o suficiente para olhar por dentro. Soava como algo morto, esquecido por todos. Era só mais um corpo enferrujado ocupando espaço. A oficina seguia seu ritmo enquanto ela concentrava a atenção no próximo serviço. Era sempre assim. Um ambiente previsível, duro, quente. Nada parecia pronto para virar algo diferente. Nada indicava que sua rotina seria quebrada por aquele caminhão parado no fundo do galpão. Mas, por enquanto, tudo ainda era apenas parte da vida normal que ela conhecia. Ela começou o dia do mesmo jeito, mas havia algo diferente no galpão. O ar parecia mais pesado, como se a umidade tivesse aumentado durante a noite. A água acumulada perto da parede deixava o chão ainda mais escorregadio. Quando passou diante do caminhão parado, percebeu um detalhe que nunca tinha visto. Uma pequena abertura no baú deixava sair um fio de poeira fina. Aquilo indicava infiltração mais profunda do que imaginava. Não era só ferrugem externa. Havia algo escondido ali dentro. Ela se aproximou com cuidado, empurrando a cadeira devagar para não bater nas placas jogadas no caminho.
O baú tinha marcas escuras na lateral, pareciam manchas recentes, como se a água tivesse escorrido com força por dentro. Esse traço mostrava que o problema poderia ser maior. Talvez algo estivesse deteriorando a estrutura silenciosamente. O resto da oficina seguia no ritmo de sempre. Gente discutindo prazo, ferramentas batendo, ruídos misturados. Mas ela ficou presa naquele detalhe. Aquela linha de poeira parecia deslocada. Era fina demais para ser só sujeira comum. Indicação de que alguma parte interna estava se desmanchando. Durante a manhã, tentou se concentrar no serviço que recebeu, mas a imagem da abertura voltava o tempo todo. Enquanto apertava parafusos, lembrava da marca escura. Enquanto organizava cabos, pensava no pó leve escorregando pela brecha. Era um incômodo silencioso, insistente. Nada urgente ainda, mas suficiente para quebrar a previsibilidade do ambiente. Quando o compressor ligou pela terceira vez, o baú tremeu levemente. A vibração soltou mais um pouco da poeira. Ela viu aquilo de longe e sentiu que não era normal. Significava que algo dentro estava solto. Alguma parte da estrutura interna poderia estar cedendo. Ao final da manhã, decidiu olhar de novo. Aproximou-se do caminhão com atenção maior. Observou a lateral, a porta torta, os pontos de ferrugem acumulada. Nada ali parecia recente, mas a vibração tinha denunciado que o problema estava vivo. Um defeito oculto que não surgia na superfície. Ela encostou a mão na lateral fria do baú e percebeu que uma das chapas estava desalinhada. A diferença era mínima, mas suficiente para indicar que a base interna poderia ter cedido. Esse desalinhamento era perigoso. Poderia afetar toda a estrutura se alguém tentasse mexer ali sem cuidado. Era a primeira vez que ela encarava aquele caminhão como algo mais complexo do que sucata. Não era só abandono, havia um problema escondido, profundo, esperando ser descoberto. Algo que começava a puxá-la para dentro de uma situação que ninguém queria assumir. Ela começou a manhã ajeitando a bancada como sempre fazia. Puxou a prancha de acesso, subiu com cuidado e alinhou as ferramentas em silêncio. O galpão estava abafado. A umidade grudava na pele e deixava tudo mais pesado. O compressor ligou cedo, espalhando uma vibração constante pelo chão. O barulho fazia parte da rotina, mas naquele dia parecia mais forte. Ela permaneceu concentrada nos movimentos pequenos, limpando cada peça com pano seco e separando itens para o restante do dia. Os outros mecânicos chegaram reclamando do calor. Um largou uma caixa perto da porta, outro abriu uma gaveta com força. A movimentação seguia o mesmo padrão de sempre. Ela ficava no canto, observando o que precisava ser feito. Passou alguns minutos revisando um motor simples que recebeu na noite anterior. Era trabalho rápido. Apenas ajuste de cabos e troca de um conector gasto. Nada que exigisse grande atenção, mas ajudava a manter o ritmo. Quando terminou, cruzou o galpão para buscar uma peça. Passou outra vez diante do caminhão abandonado. O pó acumulado na abertura continuava ali, mas agora parecia mais espalhado. A poeira formava um rastro fino sobre a lateral torta. Ela parou por um instante, avaliando o contorno da mancha, mas não tocou em nada. Ainda era só parte do ambiente, não do trabalho do dia. Voltou para a bancada e iniciou outro serviço pequeno. Revisou um alternador, limpou contatos, reforçou a fiação, movimentos repetidos, levantava o braço, puxava a cadeira alguns centímetros, reposicionava a ferramenta. A rotina exigia atenção em detalhes, mas era quase automática. Enquanto isso, o caminhão permanecia no canto, ocupando espaço, lembrando que havia algo estranho escondido ali. No horário do almoço, ela saiu pela lateral da oficina e ficou perto da rua. Sentiu o vento fraco vindo da direção do mercado. O cheiro de comida de rua misturava-se ao cheiro de óleo que carregava na roupa.
Observou as motos passando, a poeira levantando, os carros apertados na avenida. O descanso era curto. Logo voltou ao galpão para encarar o restante do dia. De tarde, recebeu mais um serviço simples, uma troca de correia. Ajustou a posição da cadeira, firmou o braço no suporte e começou a mexer na peça. Continuou trabalhando com calma, levando o tempo necessário para cada etapa. Enquanto segurava a correia nova, ouviu uma vibração forte vinda do fundo. O caminhão reagiu ao impacto do compressor, soltando mais um pouco daquela poeira fina. Ela olhou rápido, sem parar o serviço. Era só mais um sinal. Pequeno, discreto, insistente. A rotina seguia, mas aquele caminhão começava a ocupar espaço demais dentro de um dia que deveria ser igual a todos os outros. O dia começou quente demais. O ar dentro do galpão parecia preso. A umidade fazia o chão brilhar como se estivesse sempre molhado. Ela entrou empurrando a cadeira devagar, ajustando a posição das mãos para não escorregar. O compressor ligou antes mesmo de ela alcançar a bancada. O som ecoou alto, vibrando pelas paredes. Algo ali já parecia fora do normal. Tentou seguir a rotina. Separou ferramentas, limpou a superfície da bancada, verificou o serviço que tinha ficado pela metade no dia anterior. Mas a atenção voltava sempre para o caminhão parado no fundo. O rastro de poeira estava maior, a abertura parecia mais larga. A lateral mostrava manchas novas, escuras, descendo em linhas irregulares. Era como se o caminhão estivesse cedendo aos poucos. Os outros mecânicos passaram por perto, comentando que aquilo ia cair de vez. Um deles bateu na lateral com a chave, fazendo a estrutura tremer. A poeira caiu inteira, formando uma faixa clara no chão. Ela observou o movimento brusco e percebeu que a chapa estava solta por dentro. O impacto revelou uma falha profunda. Quando voltou para a bancada, seu serviço começou a dar errado. O motor simples, que deveria apenas receber uma limpeza, apresentou falha no encaixe. O cabo que trocou não encaixava mais na posição correta. As ferramentas escorregavam da mão por causa do suor. Cada movimento parecia mais lento. A pressão do ambiente aumentava. O compressor desligou de repente, deixando um silêncio estranho. Depois, ligou de novo com um estalo forte. O galpão inteiro tremeu. O caminhão afundou alguns milímetros. A porta traseira cedeu e bateu no lado esquerdo com um som seco. A vibração correu pelo chão. Ela se aproximou para ver melhor. A base interna estava comprometida. O peso do baú forçava a estrutura, abrindo rachaduras que não estavam visíveis antes. O defeito oculto não era só infiltração. O estrago se espalhava pela armação inteira. Se alguém tentasse mover o caminhão daquele jeito, poderia desabar. Quando percebeu isso, sentiu a queda simbólica do dia. A rotina não existia mais. O serviço que tentava fazer não progredia. Os mecânicos riam, dizendo que nem valia a pena tocar naquela sucata. O ambiente ficou mais pesado. A pressão parecia constante, empurrando tudo para baixo. O caminhão agora era um problema iminente. Não dava para ignorar. Ele estava prestes a ceder e ninguém queria assumir responsabilidade. Ela encarou a estrutura torta e entendeu que a situação tinha ultrapassado qualquer limite confortável. A queda já tinha começado e puxava tudo junto. A oficina começou o dia agitada. Barulho de metal, passos rápidos, caixas empilhadas sem cuidado. Ela entrou no galpão empurrando a cadeira com firmeza, mas o clima estava diferente. O caminhão no fundo já parecia um corpo aberto, desmoronando aos poucos. A poeira acumulada no chão tinha dobrado. As manchas escuras na lateral agora formavam faixas que desciam até a roda traseira. Era claro que a estrutura estava cedendo. Os mecânicos falavam alto sobre prazos atrasados. Um deles comentou que o caminhão deveria ser retirado dali antes que desabasse.
Outro riu, dizendo que ninguém seria louco o bastante para tentar mexer naquilo. A conversa misturava ironia e medo. Ninguém queria tocar no problema. De longe, ela observava as chapas tortas e percebia que o baú estava afundando mais rápido do que no dia anterior. Tentou começar seu serviço normal, mas nada encaixava. A ferramenta travou 2 vezes. O motor que precisava revisar apresentou falhas onde antes estava estável. Ela reposicionou a prancha, ajustou o ângulo da cadeira, insistiu no movimento, mas tudo parecia contrariar. Era como se o ambiente inteiro estivesse puxando contra. O compressor ligou com força. O impacto vibrou pelo galpão. A porta traseira do caminhão bateu outra vez. Dessa vez o barulho foi mais grave. A estrutura interna respondeu com estalos secos. A poeira caiu em bloco. Um pedaço pequeno da chapa soltou e caiu no chão, girando até parar perto da roda. Os mecânicos se afastaram imediatamente. Um deles disse que aquilo ia desmontar sozinho. Ela se aproximou com cautela. Observou a rachadura maior que se formava no canto inferior. A base estava cedendo de dentro para fora. Se o peso continuasse naquele ponto, o eixo traseiro poderia desabar. Ali estava a crise real. Não era mais defeito oculto, era falha total. O caminhão estava prestes a cair em cima de quem estivesse perto. Alguém gritou para afastarem tudo do galpão. Outro sugeriu chamar o dono para tirar a sucata dali, mas ninguém se aproximava. O medo era evidente. A situação tinha escapado de qualquer controle. Ela recuou alguns centímetros, avaliando o estrago. Era grave, extenso, urgente. O caminhão estava no limite. Se continuasse cedendo, seria impossível recuperar. A crise tinha chegado ao ponto máximo. O tempo estava contra ela. E mesmo assim, ninguém se movia para fazer algo além de observar a queda anunciada. A oficina amanheceu abafada. O galpão parecia mais estreito, como se o peso do caminhão prestes a desabar ocupasse o ar. Ela entrou empurrando a cadeira com cuidado, desviando das poças formadas pela umidade da madrugada. O baú estava pior. As chapas pareciam dobrar para dentro. A poeira acumulada criava um tapete irregular no chão. Ninguém queria chegar perto. Os mecânicos ficaram reunidos do lado de fora, comentando que o caminhão deveria ser removido imediatamente. Falaram de riscos, falaram de responsabilidade, falaram de acidentes, mas ninguém se ofereceu para encostar um dedo. A crise tinha paralisado todos. O galpão virou um espaço suspenso, preso no medo. Ela observou a estrutura mais uma vez. A rachadura maior tinha estendido a linha até a borda inferior. O peso do baú empurrava tudo para o lado esquerdo. Se cedesse ali, o caminhão cairia sobre a bancada. Era risco direto para qualquer um que estivesse no caminho. Ainda assim, algo chamava sua atenção. Um detalhe pequeno perto da roda traseira. Empurrou a cadeira devagar até alcançar o ponto. Havia um pedaço de fiação antiga exposta. Era fina, mas seguia para dentro do baú, num ângulo que não combinava com o resto da instalação. Aquele cabo não fazia sentido ali. Parecia parte de um sistema antigo que ninguém mexeu. Talvez fosse responsável por alguma falha interna. Ou talvez fosse só mais um vestígio do abandono. Mas algo naquele fio cruzado mostrava que a crise não era apenas estrutural. Havia algo elétrico ali dentro esperando ser visto. Ela ergueu o corpo para alcançar melhor. Tocou a lateral do baú. A vibração era irregular. Não era só ferrugem cedendo. Era descarga perdida. Alguma parte do sistema elétrico estava fechando, curto dentro da estrutura. O encontro estava ali. Um ponto esquecido que poderia explicar o desmoronamento lento. Quando afastou a mão, percebeu outro sinal. O cheiro de fio queimado estava misturado ao cheiro de metal úmido. Era fraco, mas real. A crise estrutural e o defeito elétrico estavam conectados. O baú não cedia apenas pelo tempo. O sistema interno estava corroendo o próprio corpo do caminhão.
Ela voltou a observar o fio exposto. Não era solução, não era reparo imediato. Era apenas a porta de entrada para entender o que ninguém viu. Se conseguisse acessar aquele cabo, poderia descobrir o que alimentava o colapso. Era uma chance pequena, quase invisível, mas suficiente para mudar o rumo. O galpão continuou em silêncio pesado. Lá fora, os mecânicos discutiam sobre o risco. Aqui dentro, ela encarava o início possível da virada. O galpão começou o dia silencioso, como se todos esperassem o desfecho daquela tensão acumulada. Ela entrou empurrando a cadeira devagar, observando o caminhão encurvado no fundo. A luz fraca que entrava pelas frestas mostrava o pó suspenso no ar. O baú parecia maior do que nos dias anteriores, como se o peso interno aumentasse a cada hora. O fio exposto perto da roda continuava ali, brilhando sob a umidade. Ela se aproximou, respirando com calma para não perder o foco. O cheiro de fio queimado estava mais evidente. A mistura de metal úmido e plástico derretido criava uma nota amarga no ar. Encostou a mão na lateral e sentiu a vibração irregular, ainda mais forte do que no dia anterior. Havia conflito dentro daquela estrutura. Alguma descarga insistia em correr por dentro das chapas enferrujadas. Seguiu o fio com o olhar até encontrar o ponto onde desaparecia. Era uma passagem estreita que levava para o interior do baú. A chapa estava torta, permitindo ver um pouco da armação interna. Ela aproximou a cadeira, ergueu o corpo com apoio nos braços e olhou melhor. Lá dentro, escondido na sombra, havia um conjunto antigo de cabos conectados a uma caixa metálica corroída. A revelação era clara. O caminhão não estava apenas cedendo com o tempo. O sistema elétrico antigo mantinha um circuito ativo, mesmo corroído, criando pequenos curtos que aqueciam a armação por dentro. A umidade acumulada aumentava a reação. A estrutura enferrujava de dentro para fora, rompendo lentamente o suporte do baú. O colapso não era acidente. Era consequência direta desse circuito esquecido. Ela tocou o fio exposto com cuidado. A vibração subiu pelo braço. Era fraca, mas contínua. Não era energia suficiente para funcionar o caminhão, mas o bastante para destruir aos poucos tudo por dentro. Era isso que ninguém percebeu. O defeito oculto não estava no baú, estava no coração da fiação. Um erro antigo, ignorado por décadas. Quando recuou, percebeu outro detalhe. A caixa metálica tinha uma inscrição quase apagada. Parecia parte de uma adaptação improvisada, feita muitos anos antes. Provavelmente alguém tentou instalar um sistema extra e abandonou o serviço no meio. A fiação ficou ativa, alimentando falhas silenciosas. Ela olhou para o caminhão com nova clareza. Não era apenas sucata, era um corpo corroído por dentro, lutando contra a própria instalação elétrica. A revelação dava forma ao problema. Agora ela sabia onde agir, onde cortar, onde começar. Ainda não tinha as ferramentas certas ali, mas tinha o entendimento necessário. O galpão continuou quieto. Lá fora, os mecânicos discutiam sem saber que a causa estava finalmente exposta. Aqui dentro, ela enxergava o caminho possível. A virada começava naquele instante. Ela entrou mais cedo no galpão. A luz ainda era fraca, mas suficiente para mostrar o caminhão afundado no fundo. O baú parecia preso num estado de espera, como se aguardasse o próximo passo. Agora que sabia a origem do colapso, ela carregava apenas o necessário. Ferramentas simples, leves, organizadas em uma caixa pequena presa ao suporte lateral da cadeira. Nada além do essencial. Empurrou a cadeira até o ponto onde o fio exposto saía da estrutura. O cheiro de plástico queimado continuava ali, misturado ao cheiro de metal molhado. A caixa metálica interna estava escondida atrás da chapa torta. Ela precisava alcançar aquele conjunto sem provocar mais rachaduras.
Ajustou a prancha de acesso, posicionou a cadeira com cuidado e elevou o corpo, apoiando o braço na lateral deformada. Os movimentos eram lentos e calculados. O objetivo era simples: cortar a alimentação daquele circuito antigo. Se conseguisse eliminar a descarga contínua, a estrutura pararia de se destruir. A ação não ia resolver tudo, mas abriria o caminho para estabilizar o baú. O início da segunda chance estava ali. Ela usou o alicate menor para puxar o fio pela base. O cabo resistiu. Era rígido, endurecido pelo tempo. Movimentou o braço com um pouco mais de força, sentindo a vibração espalhar pelo metal. O caminhão respondeu com um estalo leve, nada perigoso, mas suficiente para lembrar que cada gesto tinha limite. Continuou puxando até alcançar a parte interna. A caixa metálica apareceu entre as sombras. Com a outra mão, segurou o cabo e procurou o ponto exato onde precisava cortar. Não havia espaço para erro. Qualquer movimento brusco poderia soltar a chapa inteira. Ela manteve a respiração curta, firme, e aproximou o alicate da área desgastada. Cortou o fio. O contato produziu um som seco. A vibração que corria pelo metal diminuiu quase imediatamente. A descarga tinha parado. Ela continuou mexendo na área, retirando outros 2 cabos que se ligavam à caixa. Cada corte deixava a estrutura mais estável. O baú não vibrava mais com a mesma intensidade. A sensação pesada do metal interno começou a ceder para um silêncio mais regular. Era pouco, mas suficiente para manter o caminhão de pé. Depois de isolar a fiação, ela afastou a cadeira alguns centímetros para observar. O caminhão não se moveu, não cedeu, não estalou. Apenas permaneceu imóvel, segurando o próprio peso, sem a interferência do circuito inútil. A ação tinha funcionado. Não era conserto completo, mas era o início real de recuperação. Os mecânicos começaram a se aproximar ao perceber que o galpão estava mais quieto. Ainda não acreditavam que algo pudesse ser feito, mas observavam de longe. Ela permaneceu diante do caminhão, avaliando o que precisava vir depois. A segunda chance estava aberta. O resto dependia do que faria a seguir. Ela entrou no galpão no início da manhã. O ar ainda estava úmido, mas a vibração tensa dos dias anteriores não preenchia mais o ambiente. O caminhão permanecia no mesmo lugar, mas o silêncio ao redor era diferente. Não era medo, era espera. O corte da fiação tinha estancado o colapso e agora a estrutura parecia descansar, como se pudesse finalmente suportar o próprio peso. Ela aproximou a cadeira devagar, observando cada detalhe. A rachadura maior não tinha avançado. A poeira acumulada no chão permanecia parada. Nenhuma nova queda de chapa, nenhum novo estalo. Era a primeira vez em dias que o caminhão parecia estável. Ela colocou a caixa de ferramentas ao lado e ajustou a posição do corpo para iniciar a nova etapa. O objetivo agora era fortalecer a base, reorganizar o que ainda podia ser salvo e preparar o baú para um reparo mais profundo. Não era trabalho simples, mas era trabalho possível. Ela começou retirando pedaços soltos de metal, sempre com cuidado para não deslocar a estrutura. Cada peça removida deixava o baú mais limpo. Cada limpeza revelava partes que ainda estavam firmes. Os mecânicos observavam à distância. Não falavam nada. Apenas acompanhavam. A descrença tinha diminuído. Alguns se aproximaram alguns passos, mas não interferiram. Apenas olhavam a maneira como ela movia as ferramentas, como ajustava o apoio da cadeira, como analisava cada centímetro do caminhão com foco preciso. Era o primeiro reconhecimento silencioso. Ela instalou pequenos suportes temporários sob a base, estabilizando pontos que poderiam ceder. Usou tiras metálicas leves para prender partes internas que ainda estavam sólidas. As ações eram pequenas, repetidas: levantar, prender, ajustar, recuar, observar.
Nada grandioso, mas tudo consistente. Aos poucos, o caminhão começou a mudar de aparência. Não parecia mais prestes a desabar. Parecia algo em fase de reconstrução. A estrutura interna, antes vibrando por causa dos curtos, agora estava firme. O silêncio dentro do baú era estável. O cheiro de plástico queimado já quase não existia. O metal parecia respirar de maneira uniforme. Ela limpou a área ao redor da roda traseira e percebeu que a inclinação havia diminuído. O caminhão estava mais alinhado. O peso distribuía melhor. Quando finalizou a etapa do dia, recuou alguns metros com a cadeira para observar tudo de longe. A transformação não era apenas mecânica, era uma mudança no ambiente. O galpão, antes cheio de riso irônico e comentários baixos, agora estava quieto. Não era silêncio desconfiado, era silêncio atento. O caminhão tinha voltado ao estado possível. Não inteiro, não pronto, mas vivo o suficiente para que a história não terminasse no colapso. A transformação estava ali, firme, visível, e ela era a única responsável por isso. Ela entrou no galpão sem pressa. A manhã estava quente, mas o ar parecia menos pesado. O caminhão permanecia no fundo, estável, diferente do corpo frágil que quase desabou dias antes. A poeira no chão estava parada. As chapas não tremiam. A estrutura interna tinha parado de reagir como se estivesse em guerra consigo mesma. Ela observou tudo com calma, sentindo o peso do caminho percorrido. Empurrou a cadeira até ficar diante do baú. Passou a mão pela lateral marcada. Cada mancha, cada rachadura, cada falha mostrava como o abandono tinha se acumulado por anos. Agora, porém, aquelas marcas não pareciam aviso de queda. Eram sinais de algo que resistiu até que alguém decidisse olhar direito. Ela sabia que o caminhão ainda tinha muito trabalho pela frente, mas já não estava condenado. A destruição tinha parado no ponto exato em que ela cortou o fio escondido. Os mecânicos se aproximaram aos poucos. Não havia risadas, não havia comentários baixos, apenas olhares curtos, observando o caminhão e observando ela. O silêncio não era desconforto, era respeito. Eles viram o que aconteceu ali dentro, viram o estado em que o caminhão estava. Viram a transformação acontecendo sem truque, sem promessa exagerada, apenas por insistência e atenção real. Ela inclinou o corpo para frente e observou o suporte que colocou no dia anterior. Estava firme. A base não cedia. A inclinação que antes ameaçava puxar tudo para o chão, agora estava quase neutralizada. O caminhão respirava com estabilidade. Essa era a parte que importava. Não o resultado final, mas o ponto em que ele deixou de ser sucata e se tornou trabalho possível. O galpão tinha mudado junto com o caminhão. O ambiente já não parecia um espaço que a empurrava para fora. Não havia mais aquela sensação constante de que tudo ao redor esperava sua falha. O peso social tinha diminuído. A oficina estava mais silenciosa, mas não vazia. Era um silêncio diferente que não pressionava. Ela permaneceu alguns minutos ali, avaliando o que poderia ser feito nos próximos dias. Não precisava concluir tudo agora. O depoimento dela estava no próprio caminhão, naquele corpo que resistiu tempo demais, sendo corroído por dentro. Ela não disse nada. Apenas continuou observando, permitindo que o ambiente registrasse o resultado. Depois recuou a cadeira, deixando o caminhão no fundo do galpão. O trabalho não tinha acabado, mas a história dele tinha mudado. E a dela também.